Bom dia. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. O pessoal já está chegando, já está entrando. Então, vamos começar aqui. E quem for chegando, à medida que a gente for começando aqui o nosso bate-papo, vai interagindo conosco. Então, sejam muito bem-vindas novamente. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo de ontem, dessa jornada que nós estamos realizando nos próximos 21 dias, do dia 28 até o dia 18 de maio, às 11 horas de Portugal, às 7 horas da manhã do Brasil, nós teremos esse encontro para a gente estar falando, abordando questões relacionadas com a desconexão de nós, o nosso lidar nas situações, por que nós passamos por essa desconexão e vamos levando esse processo até chegar ao ponto de estarmos com depressão ou qualquer outras doenças, outros sintomas psicossomáticos que vai desencadeando no decorrer dessa perda, dessa desintegração de nós mesmos. Então, se você está chegando aqui agora, ontem eu falei um pouquinho de como é que isso começa, porque a gente ainda não, às vezes a gente não consegue linkar as coisas que estão acontecendo hoje de onde foi, de fato, onde ela começou. Então, por isso que é uma jornada de volta para casa. Porque imagina que você começou a caminhar, né, por um caminho, e só que no decorrer deste caminho, você foi entrando por ruas, por avenidas, por outros caminhos que você, de repente, não consegue mais fazer de volta. Você não está conseguindo fazer esse percurso sozinha para que você volte a reencontrar com você. Então, essa jornada de volta para casa é justamente isso. É onde nós vamos abordar situações e acontecimentos na sua vida que foi fazendo com que você, no decorrer do tempo, da sua caminhada, da sua jornada de vida, você foi se perdendo de você. E hoje você pode se sentir deprimida, sozinha, triste, abandonada, frustrada, sem saber como se reconectar com você mesma. Então, seja muito bem-vinda aqui ao nosso grupo. Eu sou a Cristina Almeida, eu sou terapeuta sistêmico, hipnoterapeuta, e vamos dar continuidade aqui à nossa jornada. Eu vivo em Portugal há 15 anos, por isso é que ontem nós tivemos aqui um imprevisto com a questão da eletricidade, mas hoje já está tudo retomado, então nós vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto, ao nosso trabalho. Então ontem eu comecei falando para você onde foi que começou a origem de você ter hoje, sentir essa desconexão com você. Na verdade, esse primeiro momento, ele começou na sua infância. Porque a nossa família, ela é a nossa primeira escola. Então, a partir da sua concepção até os 12 anos, tudo que você vivencia na sua família, também em outros ambientes importantes como a escola, você vai acreditar que é verdade sobre você. Então, quando você era pequena, você recebeu alguns rótulos devido ao contexto, devido a experiências, devido à sua caminhada, né, nesse processo, na sua família, com seus cuidadores, nos ambientes em que você estava inserido, você recebeu alguns rótulos. E aí, esses rótulos, através desses rótulos, você começou a se identificar sendo, de fato, o que esses rótulos diziam sobre você. Então, você é feia, você é fraca, você não sabe fazer nada direito. Se você, por exemplo, foi uma criança que foi muito repreendida, você hoje pode duvidar da sua capacidade. E aí o que acontece? Você cresceu, você hoje pode ser uma mulher adulta, assim como eu tenho 45 anos, então o meu público, mais ou menos as minhas seguidoras, elas variam entre os 30 e os 45 anos em média. Tem mais nova, tem mais velha, mas é a média do público que me segue. Então, se você é uma mulher que está entre os 30 e os 45 anos, ou 50 anos, você também passou por esse processo de que teve uma infância desafiadora, uma infância difícil, onde que no contexto familiar você de repente queria receber mais atenção, mais validação, mais aprovação, e isso não aconteceu. E hoje você é uma mulher que, ainda que adulta, né, continua se identificando com esses rótulos, continua se vendo
com esses rótulos. Então, de acordo com o que você vai passando na sua vida, você vai se sentindo capaz ou não de lidar com essas circunstâncias, de lidar com esses desafios. Então, hoje eu quero, por exemplo, trazer a questão se você está passando por uma situação de separação e falar um pouquinho sobre a dor invisível de uma separação. Por quê? Na sua infância, por exemplo, você aprendeu que você tinha que engolir o choro. Ou seja, o que era engolir o choro? É que você não poderia incomodar ninguém. Você tinha que sentir, mas não era livre para expressar aquilo que você sentia. Então, hoje você pode, por exemplo, estar passando por essa fase da separação. Se você já passou, ou você pode estar passando por esse desafio na sua vida, que sem sombra de dúvida, é um momento muito desafiador na vida de qualquer mulher. Eu já passei por esse processo, sei o quanto passei, né, em um casamento, mas também já tinha sofrido essas separações de relacionamentos amorosos que eu tinha vivido. Então, é sempre uma perda. É sempre difícil ultrapassar. Por quê? Nós não conhecemos o caminho para aprender a lidar com a gestão emocional quando nós temos que encerrar ciclos. Por quê? Ninguém casa pensando em se separar. Então, quando você conheceu uma pessoa, quando você se decidiu unir a ela, idealizou uma vida, fez projetos, quando isso chega ao fim, não é só um relacionamento que está indo embora, mas também parte desse sonho que você sonhou e achou e fez também por onde para que as coisas acontecessem. E agora você não sabe como viver esse luto, que é um processo desafiador por muitas outras questões, mas principalmente pelo contexto emocional, que nós não aprendemos a respeitar, a compreender e como ultrapassar os desafios na nossa vida. Nós aprendemos sempre a empurrar com a barriga, a engolir calada, para não preocupar o outro, para parecer que é forte. Só que, na verdade, todo esse sufocar depois vai trazer outras consequências. Então, eu recebo muitas mensagens de mulheres que elas passam por isso, elas querem saber sobre o meu processo, querem entender, saber qual é o valor do meu processo, e muitas delas, elas começaram a viver essa desconexão com elas na infância, e depois, na vida adulta, elas também vão para os relacionamentos, então elas compreendem que, para elas serem amadas, vistas, elas precisam esquecer delas. Elas precisam estar o tempo todo a serviço do outro. Por quê? Elas compreenderam que amar é fazer tudo pelo outro. Amar é se dedicar 100% em atender a necessidade do outro. Só que, em consequência disso, ela vai fazendo todo esse movimento para ser vista, amada, validada. Só que depois o que acontece? Ela vai desconectando dela. Ela vai querendo se aproximar do outro, mas desconectando dela mesma. Porque essa desconexão, na verdade, começou aqui quando ela era pequena. Quando ela era criança, que ela se identificou com aquilo que a sua família, ou a escola, ou em outro ambiente, em outro contexto, falaram sobre ela. Então, ela começou a viver essa desconexão aqui, porque ela não tinha estrutura emocional para dizer, não, isso não me representa. Isso não sou eu não sou essa pessoa, eu não sou essa característica que você está atribuindo a mim. Então ela interiorizou como uma verdade, e hoje na vida adulta, quando alguém fala com ela que ela não dá conta, que ela não é capaz, essa criança aqui dentro que ouviu também essa afirmação, ela continua acreditando que ela não é capaz, e às vezes ela duvida muito da capacidade dela. E no caso de uma separação, existem mulheres que elas acreditam que permanecer no padrão disfuncional que ela está vivendo dentro de um relacionamento é a melhor opção. Ela não acredita que ela vai conseguir dar conta e seguir adiante. Ou ela não acredita que ela merece seguir adiante. Ela acha que aquilo é um karma e que ela precisa ultrapassar toda aquela situação dentro daquela situação, dentro daquele relacionamento, que já não faz sentido para ela, que não faz mais o coração dela cantar. Então, se você está passando por essa situação hoje, escreva aqui para mim nos comentários como que você se sente dentro de um relacionamento, ou o quanto você se vê capaz de dar um basta nessa situação. De dizer, chega, eu não me permito mais viver assim. Será que você se sente capaz de
dar esse passo por você? E como que você aprendeu também a ultrapassar os desafios na sua vida? Quando você era criança, qual era o incentivo que você recebia? Você recebia uma validação, um apoio emocional? Ou você viu os seus pais, a sua mãe, por exemplo, gerir de forma, né, emocional, equilibrada, com decisão, com autorrespeito, com auto-amor, para dizer basta naquilo que ela não concordava? Porque você também pode estar copiando um padrão que você viu lá atrás. Da sua mãe, das suas tias. Eu, por exemplo, eu entendi que amar, gostar de alguém, era fazer tudo pela pessoa. Imagina, então, como que eu vivi na minha adolescência, na minha juventude. Eu fazia tudo. Eu queria agradar, eu queria ser vista, eu queria ser a boazinha. Só que aí, o que acontece? Quanto mais eu estava ali para me doar para o outro, menos eu olhava para mim. Menos eu respeitava os meus valores, os meus sonhos. Então, eu ia sobrevivendo. Até o ponto que eu disse, não, para mim, não quero mais isso. E foi quando eu comecei a entender como que é essa construção, onde ela começa. E onde é tão importante que ela seja, de fato, estruturada para que você, na sua vida adulta, possa tomar decisões mais conscientes. Não é que você vai deixar de ter problemas ou desafios, não. A diferença é que, quando nós estamos fortalecidas, preenchidas de nós passamos a tomar decisões mais conscientes. Você também começa a entender que você não vai mudar o outro. A gente não tem mais essa expectativa infantil. Eu não preciso mudar o outro para que no meu mundo eu tenha paz. Eu não preciso que a minha amiga comporte diferente para que eu fique bem. Eu não preciso de nada mais disso. Por quê? Eu vou fazendo o resgate e eu vou tirando esses rótulos que eu recebi. Você é burra. E você fala, não, eu não sou burra. Eu só posso fazer uma escolha diferente do que você quer e do que você pensa. Ou no meu momento, eu sei lidar dessa forma nessa situação. Então, cada vez que alguém vem afirmando algo negativo sobre você, quando você se conhece, você vai arrancando os rótulos e você não aceita mais. Você fala, não, comigo não, eu não aceito mais, eu não aceito. Eu escolho assim. Você vai tirando esses rótulos. Por quê? Você aprendeu a olhar para você. Você começou a entender que primeiro você tem que voltar a reconectar com você. Entender quais são as suas dores, quais são os seus traumas, quais são os seus bloqueios, quais são as suas crenças. O que essas informações aqui fez você pensar sobre você? Isso é independente de ser homem ou mulher. Só que o meu público é mais mulher. Mas se você é um homem também, você pode também fazer esse exercício. De perceber o que as pessoas falaram sobre você, o que a sua família falou sobre você, que você está ainda na fase adulta, deixando atuar na sua vida, achando que é verdade, acreditando que é verdade. E aí você pode estar em um ambiente de trabalho que não faz sentido para você, você não consegue prosperar financeiramente, você não consegue romper com padrões de relacionamentos, por exemplo, tóxicos, que não faz sentido para você, amizades, e todo um contexto que você não consegue romper. Por quê? Você acreditou que você não era bom o suficiente, ou que você tinha que engolir tudo, você não podia expressar a sua opinião. E quando você decide fazer essa jornada de volta para casa, você vai entender que você é livre. Nada e nem ninguém pode te aprisionar. Muito menos condicionamentos que disseram sobre você. Então, você é livre também, porque se você está passando por um processo de separação ou um desafio na sua vida, você tem o direito e o dever de pedir ajuda. Porque muitas vezes você pode ter ouvido dizer assim, você é forte. Às vezes as pessoas, quando você está passando por um desafio, te diz, você é forte, você é capaz, você é uma guerreira. Olha, vou dizer uma coisa, queime esse título de guerreira. Eu sei que às vezes você também, como eu, pode achar que era o máximo dizer que era uma mulher guerreira. Só que o que acontece?
Quando você diz que você é uma mulher guerreira, você vai estar sempre guerreando. Diz, não sou guerreira. Já abandonei esse título. Agora eu não quero mais esse título. É extremamente pesado viver em guerra. Eu não sou uma mulher guerreira. Hoje eu digo que eu sou uma mulher realizadora. É diferente. Completamente diferente. Por quê? Eu não tenho mais que carregar o mundo para mostrar o meu valor. Para provar o meu valor para ninguém. Porque eu também não preciso mais provar o meu valor para ninguém. Então, se você está passando por um processo de separação, que tem filhos, tem todo um contexto porque a vida não para, você vai ter, a sua rotina vai continuar, você às vezes pode trabalhar, ou você também pode estar passando por um processo de voltar a ter a sua independência financeira, a construir a sua independência financeira, que é muito importante. Você precisa pedir e solicitar ajuda. Você não precisa engolir tudo para mostrar que você é forte. Pelo contrário, você é muito forte quando você pede ajuda. A gente tem que reverter esses ditados populares, essas crenças populares. Que você é fraca por pedir ajuda. Que você é fraca por dizer que você não consegue sozinha. Que você não dá conta. Não. Eu bato palmas para mulheres que conseguem dizer que eu preciso de ajuda. Eu não estou suportando sozinha. Pode me ajudar? Porque o que acontece? Se você continuar essa desconexão de engolir calada para mostrar para o outro que você é forte, que você é capaz, que você dá conta sozinha, vai chegar um ponto que o seu corpo vai começar a manifestar para você todos esses sintomas que você vem engolindo. E outras coisas também podem acontecer. Por exemplo, existem mulheres que elas se doam tanto para provar para o outro que ela tem valor nas relações, no cuidado com os filhos, que depois, além de esquecer delas mesmas, elas não têm uma independência financeira para, no futuro, olhar para a sua saúde física e muitas vezes também a sua saúde emocional, como já aconteceu. Eu já recebi mensagem de pessoas entrando em contato comigo, perguntando qual era o valor do meu trabalho, e ela dizia, mas no momento eu nem posso pagar por uma terapia, porque eu vivi 25 anos dedicada à minha família, ao meu marido, à casa, e hoje eu não tenho a minha independência financeira. Eu não consigo pagar por um valor para ter um profissional. Eu só consigo, no máximo, um valor social. E, infelizmente, eu não trabalho com valor social. Então, é sobre isso que nós precisamos repensar. O quanto eu tenho uma autoestima consciente, responsável, para que eu possa me posicionar na vida. Porque a sua autoestima, o seu autoconceito sobre você, que vai fazer com que você se posicione ou não na vida. Se você tiver um autoconceito sobre você, você vai colocar limites, você vai se relacionar com todas as pessoas, mas se respeitando, olhando quais são as suas prioridades, o quanto que você pode se doar para o outro, porque a doação ela precisa ter um equilíbrio. Você não pode estar 100% voltado para o outro, e você? E os seus sonhos? E os seus projetos? Só que quando você acredita nesses rótulos, que você tem que provar o seu valor por causa desses rótulos que você recebeu, você vai doar 100% da sua energia e do seu tempo para o outro. E às vezes esse outro também não é só relacionamento amoroso, tá? Relacionamento afetivo. Pode também, pelo seu autoconceito negativo, você pode querer doar tudo para os seus filhos. Porque você precisa provar para os outros que você é uma excelente mãe. Eu vivi também essa dinâmica. As minhas inseguranças, com medo do julgamento das pessoas, fazia com que eu vivesse sempre olhando, criticando que não estava bom, me cobrando o tempo todo sobre a minha maternidade. E nesse ponto eu senti uma insegurança, por exemplo, de voltar a trabalhar, de deixar o meu filho, de confiar o meu filho em outras pessoas, na ajuda, no auxílio que eu precisava, mas eu estava aguentando tudo calada. Eu estava muitas vezes presente com ele, mas eu estava vivendo o meu profissional extremamente frustrada. Por quê? O meu autoconceito era o quê? Que eu não era boa o suficiente, que eu era incapaz. E de fato, na minha realidade não ia provar diferente. Tudo que você pensa sobre você, você vai observar no seu contexto externo. Se você quer saber qual é o seu autoconceito sobre você, olha o seu ambiente. Analise o seu ambiente. Analise os seus relacionamentos amorosos, afetivos,
os seus relacionamentos interpessoais, você tem amigos, você tem pessoas que você pode convidar, você pode conviver com elas, você pode desabafar, você pode fazer trocas sadias, há equilíbrios nas trocas, ou você afasta toda a gente. No seu ambiente profissional, na sua área profissional, como que está? Você é uma pessoa que acredita no seu potencial para avançar, para fazer novas conquistas? Você se confia no ponto de acreditar que você pode mais, que você merece mais, ter mais dinheiro, ter mais prosperidade, ter mais abundância? Ou você fala, não, não, é melhor eu ficar aqui, porque aqui é seguro. Uma questão que mostra muito sobre o nosso autoconceito é buscar sempre por essa segurança do que é certo, do que é seguro. Ah, não, não posso arriscar não, porque lá eu não sei como que vai acontecer. Quando nós dizemos, lá eu não sei o que vai acontecer, na verdade eu estou dizendo que eu não confio em mim o suficiente para ultrapassar as dificuldades que vão estar lá. E às vezes você permanece no mesmo trabalho, 20 anos, 30 anos, sem aventurar, sem ousar, até às vezes fazer um plano estratégico. Também não digo para as pessoas fazerem as coisas de cabeça quente, na loucura. Não, mas se programar, pensar em outras possibilidades, ver quais são as verdadeiras possibilidades dentro, por exemplo, do seu trabalho. Existe possibilidade de promoção, de crescimento ou não? Ou qual é o teto, qual é o máximo que você pode chegar dentro do seu trabalho? Então isso tudo são reflexões que a gente precisa fazer para que você possa perceber qual é o autoconceito que você tem sobre você. E perceber também o quanto você está disposto a encerrar ciclos e a iniciar ciclos. O quanto que o seu autoconceito vai te dar força, te empoderar para encerrar ciclos que não fazem mais sentido para você e começar novos ciclos, porque a vida não para. Os nossos filhos vão crescer, eles vão seguir a jornada deles, ainda bem, não é? Porque é assim que nós esperamos. Pelo menos é o que eu quero. Que o meu filho cresça e vá viver a vida dele. Então, nós precisamos, em paralelo, cuidar da nossa saúde emocional, cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos negócios, dos nossos trabalhos, cuidar da nossa família, mas nunca esquecendo de você. E tudo só vai começar a fazer sentido, tudo só pode se tornar diferente quando você começa a se olhar como prioridade. E aqui você deixa de lado aquele conceito que, você é muito egoísta. Não, eu sei, nós não aprendemos na nossa sociedade, no nosso contexto familiar, no nosso contexto de vida, nós não aprendemos a olhar para nós. Quando você olha para você, você é chamada de egoísta. Então nós somos ensinados a ser sempre dependentes. O nosso valor, ele é condicionado a sempre através do outro. Que o outro diga quem eu sou. Nós não aprendemos a perceber qual é o nosso valor. Nós não aprendemos a ter esse autoconceito positivo. Nós somos validados o tempo todo. Na escola, você precisa de uma nota para representar que você é bom. Na família, você precisa ser a boazinha para você ser boa. Você precisa ser a que faz tudo nos relacionamentos. Nós precisamos ser boa para você não ser traída. Você tem que ser a mulher que suporta tudo para você manter um relacionamento. Então, existe sempre essa validação externa. Nós não aprendemos a desenvolver essa validação interna, ou seja, onde começa em você. Não é ensinado a trabalhar como que você se vê e entender por que você se vê daquela forma. Não é feita essa construção. A construção é sempre de fora para dentro. É do outro para você. E isso começa desde a nossa infância, desde quando você é criança, e vai continuar pela vida adulta, se você não fizer esse caminho, se você não procurar a entender que quando você espera sempre do externo, para você se sentir bem, feliz, amada, capaz, você vai ter sempre uma dependência. E dependência nenhuma presta. Depender não presta.
E quanto mais você tomar consciência disso cedo, melhor será para a sua vida. Porque mais cedo você vai poder resgatar o seu poder. Você vai poder resgatar a sua essência, a sua verdadeira essência, para transformar toda a jornada, tudo que você quer fazer na sua vida. Então, já vou encerrando aqui e eu quero que você me diga qual era a frase que você, por exemplo, diria para você de 5 anos atrás. Responde aqui para mim. Quem está aqui ao vivo comigo, eu gostaria que fizesse essa reflexão para perceber o que você hoje diria para você de 5 anos atrás. Mas você também pode fazer esse exercício depois assistindo essa live. Eu diria para mim mesma, não desista dos seus sonhos. Mesmo perante todos os desafios, é possível. Mesmo vivendo em outro país, mesmo se separando, mesmo tendo uma criança pequena, quando você se reconecta com a sua verdadeira força, com a sua força interior, você consegue ultrapassar todos os desafios. E que eu sou capaz, muito capaz. E com calma, e com paciência, e com direção certa, você vai conseguir. Então, se essa conversa tocou o seu coração, é hora de você vir participar de a minha comunidade, o meu grupo, dentro do WhatsApp. É um grupo gratuito, um lugar para você respirar, trocar experiências, falar com outras mulheres que também passam por situações semelhantes ou parecidas com a sua. É um espaço seguro para você voltar a se reencontrar com você e também aprender muito, fazer muitas trocas com outras mulheres, tá? Então, o link para o grupo gratuito está na minha bio. Você pode ir lá e acessar o grupo gratuito, também conhecer sobre o meu trabalho, agendar a sua sessão, se você sentir necessidade de um acompanhamento profissional, para que você possa, de repente, ter um auxílio na sua caminhada, que você sozinha pode não estar conseguindo. E lembre-se, você não precisa passar por tudo sozinha. Chega, basta. Dê um basta nessas afirmações que diz que você é uma guerreira, que você é forte. Não. Porque ninguém vai chegar para vocês e se perguntar como que você se sente de verdade. As pessoas vão sempre querer te apoiar para reafirmar essas frases, esses conceitos que elas têm. Porque elas também não conhecem elas mesmas, não conhecem a sua dor. Por mais que às vezes você demonstre o que você fale, mas só você sabe o que você sente. Só que você sabe que você está passando, por exemplo, nesse momento, nesse desafio, que você pode estar passando por uma separação. Então, se você não quer falar de repente com alguém, não fique mais calada no ponto de ter que engolir tudo sozinha e chorar muitas vezes. Não engula mais o choro. Procure ajuda, procure auxílio. E se eu for escolhida para te auxiliar, será com muito prazer que eu vou te auxiliar na sua jornada, na sua caminhada. Então, clica no link da bio e venha fazer parte do nosso grupo gratuito no WhatsApp. Eu vejo você lá, eu espero por você lá. Muito obrigada a todas que puderem compartilhar essa live com alguma amiga, com alguém que esteja precisando entender e conhecer um pouquinho sobre si, para ganhar força, para reconectar com a sua força interior e ultrapassar desafios, ou também para trilhar novos caminhos, que se assim desejar, tá? Um grande beijo para vocês, muito obrigada a todas, e até amanhã nós estaremos aqui também com outro tema para a gente estar conversando e batendo esse papo. Beijinhos, fiquem bem, tchau, tchau.